Oi, gente. Nesse momento a gente vai tentar identificar, né, a diferença entre ácido e base visual. Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar aqui? Que bases e ácidos, nesse conceito que a gente está estudando, que é o conceito de Arrhenius, visualmente eles têm uma diferença fundamental, que é a composição química, ou seja, os elementos que formam essas substâncias. Então, por exemplo, as bases ou hidróxidos, o elemento que forma essas substâncias são metais. A gente tem uma base que não é metálica, que é o hidróxido de amônio, mas ela é uma exceção. Todas as demais bases são formadas por metais. E juntamente com esse metal, a gente vai ter o grupo funcional que é a hidroxila, que é o OH, que tem sempre carga -1. Então, a hidroxila, toda vez que se liga a um metal, vai formar uma base ou um hidróxido de acordo com o conceito de Arrhenius. Lembrando que esse metal, ele tem sempre uma carga que é padrão para as bases, que ela pode variar entre 1+ e 4+. Nunca uma base vai ter uma carga superior a 4+. Então, se eu tenho o Na, por exemplo, que é o sódio, que é do grupo 1, tem número de oxidação fixo, valendo 1+ com a hidroxila menos, a fórmula da base é NaOH. Se eu tenho o cálcio, que é do grupo 2 da tabela periódica, valendo 2+ com OH-, a fórmula é CaOH2. Se eu tenho o alumínio, que também é um metal de inox fixo, valendo 3+ com OH-, a fórmula é AlOH3. Se eu tenho Pb4+ com OH-, a fórmula é PbOH4. Com uma hidroxila é chamada de monobase, 2 é uma dibase, 3 é uma tribase e 4 é uma tetrabase. Agora, avaliando os ácidos. Os ácidos, ao contrário das bases, o elemento predominante ali não é metal, agora eles são ametais. Dá para entender, né? A diferença da tabela periódica cria diferentes propriedades para as substâncias que eles formam. Claro, né? Metais e ametais têm propriedades diferentes, então vão formar compostos também diferentes. Então, o que eu vou ter aqui? Se o elemento é um ametal ou um ametal ligado ao oxigênio. Mas por que tem isso? Porque existem dois tipos de ácidos, de acordo com Arrhenius. Os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula e os oxiácidos têm. Então, eu vou ter o hidrogênio, sempre valendo +1, é fixo, não varia. E o ânion, tá? O ânion também, assim como nas bases, ele vai poder variar de -1 a -4. Observa que, no caso dos metais, a hidroxila é negativa e os metais são positivos para formar as bases. E no caso dos ametais, para formar os ácidos, os ametais ou os ânions diametais são negativos e o hidrogênio é sempre positivo. Então, o que eu vou ter aqui? H+ com Cl- vai dar HCl, H+ com S2- vai dar H2S, H+ com NO3- vai dar HNO3, H+ com SO4 2- vai dar H2SO4 e H+ com PO4 3- vai dar H3PO4. De novo, hidrácido, porque não tem oxigênio, e oxiácido, porque tem oxigênio. Esse é um monoácido, porque só tem um hidrogênio. Esse é um diácido, porque tem 2. E eu tenho também na classe dos oxiácidos, né, aqueles oxigenados, monoácidos, diácidos, triácidos e até tetraácidos, quando eles tiverem 4 oxigênios. Tudo bem? Vamos ver agora o que acontece quando eu coloco um ácido ou uma base em água. Ácidos e bases, quando são colocados em água, ocorrem fenômenos que a gente conhece como dissociação ou ionização. Porém, existe uma diferençazinha química, né, quanto à procedência da substância. Por exemplo, as bases são compostos iônicos. Por que as bases são compostos iônicos? Porque são formados por metais e ametais. No caso, o oxigênio aqui, quando ele forma a hidroxila, a ligação é entre sódio e oxigênio. Isso vai me dar uma ligação iônica e essa ligação faz as bases, então, ter um caráter iônico acentuado. Claro que a gente tem uma ligação covalente entre H e O, mas a ligação iônica, ela prepondera, ela é mais forte. Então, é ela que vai determinar se o composto é iônico ou não. Então, todas as bases são compostos iônicos, assim como todos os ácidos são compostos cuja ligação é covalente. Vamos ver por quê? Porque eu tenho hidrogênio com ametal, ou hidrogênio, ametal, oxigênio. E esse tipo de ligação será sempre covalente. Então, essa característica da ligação ser iônica para as bases ou covalente para os ácidos é que vai determinar o tipo de processo que acontece quando a gente coloca um ácido ou uma base em água.
No caso das bases, o nome do processo é dissociação. É o mesmo processo que acontece com os sais, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, as bases sofrem dissociação e os ácidos sofrem ionização. Na prática, para o aluno, é praticamente a mesma coisa, é muito semelhante, mas para a química existe diferença, porque a dissociação indica separar os íons e a ionização quer dizer formar íons. Por quê? Como aqui é iônico, os íons já existem, e como aqui é covalente, os íons ainda não existem. Então, dissociação é para bases e, e ionização é para ácidos. Então, vamos aqui. O NaOH, então, quando ele é colocado em água, ele vai gerar, então, os seus íons. Eu vou separar o composto ao meio, olha aqui, ó. Eu sei que isso é do grupo 1, vale mais, a hidroxila vale menos, então eu vou ter Na+, mais OH-. Observa no de baixo, CaOH2. Como eu tenho duas hidroxilas, quer dizer que a carga do cálcio é 2 e esse número 2 vem para frente da hidroxila porque eu tenho duas hidroxilas. Então, como é que ele vai ficar? Vai ficar Ca2+, mais 2OH-. De novo, quem determina a carga do íon, né, metálico e a quantidade de hidroxilas é justamente o número de hidroxilas que está do lado de fora do parênteses. Vamos para o de baixo. 3 hidroxilas aqui, ó, Al e OH3. Em água vai gerar o quê? Al3+, mais 3OH-. PbOH4 em água vai gerar o quê? Pb4+, mais 4OH-. Então, repetindo, o número de hidroxilas determina a carga do íon e determina o número de hidroxilas. Lembre-se que a hidroxila nunca muda a carga. A carga dela é sempre -1. Quem muda de carga aqui são os metais que compõem a hidroxila, que determinam o número de hidroxilas e a carga do metal. Fechou? Então, isso aqui representa pra gente a dissociação das bases. No caso dos ácidos, como eu já disse, o nome do fenômeno não é mais dissociação, é ionização. Então, vamos ver como é que funciona. Eu tenho dois tipos de ionização. A ionização formando o íon H+, que é uma maneira mais antiga da gente tratar esse processo, e a ionização que forma o íon hidrônio ou hidroxônio. O nome é hidrônio ou hidroxônio. Quem é o hidrônio ou hidroxônio? Os cientistas descobriram que a água, quando ela recebe um próton, né, um H+, que a gente chama de próton, porque esse hidrogênio perdeu o elétron, ele só tem o próton lá dentro dele, esse H+ aqui, que é chamado de próton, né, que é o íon hidrogênio, ele não fica na água simplesmente boiando. Ele reage com a água e forma esse íon aqui que a gente chama de íon hidrônio, ou íon hidroxônio. Hidrônio ou hidroxônio. Esse íon, então, ele vai ser formado quando essa substância química, que são os ácidos, são adicionados em água. Então, como é que funciona isso aí? Vamos lá. Se eu tenho um hidrogênio livre no ácido, ele reage com uma molécula de água e forma um hidrônio. Se eu tiver dois hidrogênios livres no ácido, dois hidrogênios ionizáveis, ele vai formar duas moléculas de água e vai formar dois hidroxônios. E assim sucessivamente. Se o ácido tiver 3 hidrogênios, forma 3 hidroxônios com 3 águas, 4 hidrogênios, 4 hidroxônios com 4 águas. Como a gente já viu anteriormente, eu só posso ter ácidos com até 4 hidrogênios. Então, eu tenho no máximo 4 moléculas de água sendo somadas aí na formulação, ok? Bom, então vamos ver como é que funciona essa ionização aí dos ácidos. Então, vamos lá. Adicionei um ácido em água. Eu posso ter duas possibilidades, tá? Como eu estava falando. Eu tenho o conceito mais antigo, onde o hidrogênio, ele fica livre na água, e eu tenho o conceito atual, onde esse hidrogênio, ele não fica livre na água. Ele se liga à água através de uma ligação covalente dativa. Então, o que eu vou ter aqui? As duas possibilidades. HCl em água, gerando, né, fazendo aqui o corte da dissociação, ó, da ionização, ó. Eu vou ter o H+, mais o Cl-, porque quem determina a carga do ânion é a quantidade de hidrogênios. Então, eu tenho H+, mais Cl-. Ou eu posso ter também esse hidrogênio aqui se ligando a essa água. Então, pensa, como esse hidrogênio é mais, tá vendo? Ele é mais. Quando ele se liga, quando ele se soma à água, eu
vou ter esse íon aqui, que é o hidrônio ou o hidroxônio, que a gente conhece como H3O+. Então, o cloro vale menos, ele é liberado ali. Então, eu tenho essas duas maneiras, tá? Essas duas ionizações aqui, elas ocorrem, mas vai depender de como o exercício está cobrando de você. Se ele quer da forma antiga ou da forma nova. Cabe ao aluno saber ler. Você tem que saber ler e entender que essa situação é exatamente igual a essa daqui. No caso do ácido sulfúrico, H2SO4, ele tem 2 hidrogênios. Então, fazendo da maneira mais antiga, eu vou ter 2H+, porque o que determina a quantidade de hidrogênio é esse número aqui, ó, 2H+, mais SO4, 2-. Assim como nas bases, a carga do ânion é igual à quantidade de hidrogênios. Se eu tenho 2 hidrogênios, a carga do ânion é 2-. Se eu tenho 3 hidrogênios, a carga do ânion é 3-. Se eu tiver 4 hidrogênios, a carga do ânion vai ser 4-. Então, vamos lá. H2SO4 vai me dar 2H+, mais SO4, 2-. Ou 2 hidrogênios vão necessitar de 2 moléculas de água. Tudo isso vai formar 2 íons H3O+. Atenção, que não basta somar tudo com isso e falar que vai dar uma coisa só, porque não é. Olha aqui em cima, ó. Cada hidrogênio quer uma água para formar um hidrônio. 2 hidrogênios, 2 águas, 2 hidrônios. Então, se aqui sairão 2 hidrogênios, eu preciso de 2 moléculas de água para formar 2H3O+, mais SO4, 2-. Aqui, ó, H3PO4, ácido fosfórico, 3 hidrogênios. Então, quer dizer, a carga aqui é 3 e eu tenho 3 hidrogênios sendo liberados aqui. Quando eu chego na etapa de baixo, esses 3 hidrogênios vão se somar a 3 moléculas de água e vão formar 3H3O+. Com a carga valendo quanto, então? 3-. É tudo proporcional, ok? Vamos continuar? Bom, mas o que a ionização e a dissociação dizem para mim a respeito de um ácido ou uma base? Ou seja, como a ionização ou a dissociação caracterizam ácidos e bases? Que é esse sisteminha, né, onde a gente pega uma solução, né, que eu tenho uma solução, minha pergunta é que solução é essa, e o que essa solução pode fazer em relação a essa lâmpada, ou seja, essa lâmpada ela pode ficar acesa ou apagada, dependendo da solução que eu estou testando aqui. A gente já sabe que metais são bons condutores de corrente elétrica, ou seja, eles deixam passar, eles não têm uma alta resistividade elétrica, então eles deixam passar a corrente elétrica, assim como o grafite também. Então, esses materiais no estado sólido, a gente fala que são bons condutores. Porém, algumas substâncias, quando adicionadas em água, elas podem resultar numa boa ou numa má condução de corrente elétrica. A água não é uma boa condutora, a água tem uma resistividade elétrica também alta, mas ácidos e bases e também sais, que a gente vai ver mais adiante, eles podem gerar uma condução de corrente elétrica aqui dentro e os íons passam então dentro da solução. O que permite a condução, né, de corrente elétrica é a geração de íons aqui dentro, ou seja, quanto mais íons eu tenho dentro da solução, mais intensa é a lâmpada acendendo, com maior intensidade ela acende. Se eu tenho poucos íons aqui, eu tenho uma intensidade de lâmpada acesa muito baixa, quer dizer, ela não acende com intensidade. Ou se eu não tenho íon nenhum, essa lâmpada ela fica apagada. Por exemplo, quando eu pego o açúcar e puser aqui dentro da água, a água não tem condições de separar, de dissociar esses íons. Então essa lâmpada aqui acaba ficando apagada. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter então o conceito de eletrólito. Eletrólitos são substâncias que conduzem corrente elétrica. Então os eletrólitos, eles vão então fazer com que essa lâmpada aqui, ó, fique acesa ou não. Então como é que isso funciona? Através do grau de ionização e dissociação, que a gente conhece como alfa. Esse grau de ionização ou dissociação, ele nos permite prever se aquela substância, ao ser adicionada em água, ela vai gerar muito ou poucos íons. Então, quando o alfa é menor que 5%, ou seja, de cada 100 moléculas que você coloca, apenas 5 viram íons. Então, eu tenho uma quantidade de íons muito pequenas aqui dentro. Se a quantidade de íons é pequena, essa lâmpada ela vai ficar apagada. Então, eu vou ter um eletrólito que eu chamo de eletrólito fraco. Se meu alfa estiver entre 5% e 50%, ou seja, se eu puser a cada 100 moléculas de água, se ionizarem ou dissociarem entre 5 e 50 moléculas, eu vou ter um eletrólito que eu chamo de eletrólito moderado ou semiforte.
Porém, se meu alfa for superior a 50%, eu vou dizer que eu tenho um eletrólito forte, ou seja, mais da metade das moléculas, né, das partículas adicionadas em água se separaram, se dissociaram ou se ionizaram. Então, lembrando que no caso das bases eu chamo de dissociação, dos ácidos eu chamo de ionização, mas o alfa serve para as duas substâncias, tanto como para o ácido como para a base. E eu vou poder então ter esse critério de saber se o meu eletrólito é forte, é fraco ou é moderado, ok? Então, como é que eu posso identificar se essa é uma base, um ácido forte ou fraco? Será que é só pelo alfa? Sim, pelo alfa é legal, né? Alfa menor que 5% é fraco, alfa entre 5% e 50% é moderado e alfa maior que 5% é forte. Porém, alguns exercícios, eles trazem apenas a formulação do ácido ou da base e pedem para o aluno identificar se aquela substância é um eletrólito forte ou fraco. Ou seja, se quando eu coloco ela em água, aquela lâmpada vai acender muito ou pouco. Então, é possível a gente identificar através da composição química. Então, vamos lá. Quando se tratam de ácidos e bases, como é que eu vou saber, olhando para a fórmula, sem o alfa, quer dizer, sem o grau de dissociação dessa base, se essa base é forte ou fraca? Eu vou olhar a que grupo o metal pertence. Se o metal que forma a base pertence ao grupo 1 e ao grupo 2, ele é uma base forte. Então, o grupo 1 e o grupo 2 são fortes. Só que eu tenho duas exceções. Berílio e magnésio pertencem ao grupo 2. Porém, hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio não formam bases fortes, tá? Elas vão formar bases fracas. Então, essas duas bases aqui, elas são exceções. Elas pertencem ao grupo 2, mas elas são fracas, ok? A dissociação delas é muito baixa, por causa da baixa solubilidade. E serão fracas todas as demais bases. Por exemplo, hidróxido de ferro, hidróxido de platina, né? Ferro 2, ferro 3, platina 2, platina 4, hidróxido de cobre, cobre 1, cobre 2. Todas essas demais bases que são formadas por metais que não pertencem nem ao grupo 1 e ao grupo 2 vão ser base fraca. Por exemplo, hidróxido de alumínio também é base fraca. E, é claro, o hidróxido de amônio, que é a exceção de base, né? Ela é uma base fraca, ela sofre uma decomposição, ela se transforma em amônia e água. Então, essa reação aqui de decomposição do hidróxido de amônio torna essa base um eletrólito fraco também. Então, ela não é um eletrólito moderado nem forte. O hidróxido de amônio é fraco, eu tenho que saber isso. E os ácidos? Bom, para identificar pela fórmula se um ácido é forte ou fraco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separá-lo nas categorias entre hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, como a gente já viu, são aqueles ácidos que não possuem oxigênio. Então, para eu saber se um hidrácido é forte ou fraco, eu vou analisar o grupo 17, porque eu só tenho hidrácido forte no grupo 17. Todos os demais hidrácidos são fracos, todos. Então, procurei hidrácido forte, vai olhar se ele é do grupo 17. Então, no grupo 17, eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato é um elemento radioativo, ele não vai estar aparecendo aqui como ácido pra gente, porque ele não é um ácido de bancada, tá? Então, esse composto não vai aparecer. Então, eu tenho HF, que é o fluorídrico, eu tenho o clorídrico, o bromídrico e o iodídrico. O fluorídrico, ele é o único hidrácido do grupo 17 que é moderado. Então, o alfa dele está entre 5% e 50%. O cloro, o bromo e o iodo formam hidrácidos fortes, sendo que a força ela cresce de cima para baixo, por causa da polarização da molécula. Então, HF é moderado, HCl, HBr e HI são fortes. Todos os demais hidrácidos, como HCN, H2S, são fracos, ou seja, o grau de ionização deles é menor do que 5%. Ok, isso é para hidrácido. O que eu vou fazer quando eu tiver um oxiácido? Como é que eu vou avaliar se esse oxiácido é forte, fraco ou moderado? Eu vou ter que avaliar o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aqueles números, aqueles hidrogênios que são liberados em água quando esse ácido é adicionado a ela. Então, eu vou fazer uma continha. Essa continha, se der zero, que continha é essa, né? Número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa continha der zero, o ácido é fraco, ou seja, o alfa dele é menor que 5%. Se essa continha der 1, ele é moderado. Com alfa, então, entre 5 e 50. Porém, se essa continha der maior ou igual a 2, ele é forte. Vamos ver como é que funciona, então. Ácido bórico, H3BO3, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios vai dar 0. Ácido nitroso,
2 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 1. Então ele é moderado e o bórico é fraco. H2SO4, ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, deu 2. 2 então vai me dar um ácido forte. E se eu for comparar esse com esse? 4 oxigênios menos 1 hidrogênio deu 3. Esse também é forte, só que ele é classificado como muito forte. Tudo bem? Assim como existe a ionização total, existe também a ionização parcial. Você deve estar pensando, mas e a dissociação? Também existe parcial? Existe, mas era menos cobrada. Vamos ver como é que funciona a ionização parcial. A ionização parcial, ou em etapas, que é a mesma coisa, é aquela no qual o ácido ele vai perdendo um hidrogênio de cada vez. Essa pergunta, mas para que existe isso? Porque eles existem. Na vida real, os químicos descobriram que os ácidos a serem adicionados em água, eles não perdem todos os seus hidrogênios de uma vez só. Os hidrogênios vão saindo um a um. Então, como isso acontece de verdade dentro de uma solução, se fez necessário montar equações que representem essa ionização. Então, a gente vai ver os dois modelos. Aquele modelo onde a geração é do íon H+, e o modelo onde a geração é do íon hidrônio. É fácil, é técnico, é metódico. Vamos ver como é que acontece. Peguei aqui como exemplo o ácido fosfórico, que é o H3PO4. O ácido fosfórico tem a sua ionização total, né? Essa aqui é aquela etapa bonitinha que a gente já viu, onde ele teoricamente vai perder todos os hidrogênios de uma vez só. Aconteceria desse jeito, ó, H3PO4 vai dar 3H+, porque são 3 aqui, vem 3 aqui, e PO4 3 menos, por causa da quantidade de hidrogênio. Porém, isso não acontece assim na vida real, sabe-se que isso vai acontecendo etapa a etapa. Ou seja, na primeira etapa perde-se o primeiro hidrogênio, na segunda etapa perde-se o segundo hidrogênio e na terceira etapa perde-se o terceiro hidrogênio. Então, quando o ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele perde o primeiro hidrogênio, é só fazer conta, ó, H3 menos H fica H2. Na primeira etapa, a carga do ânion é sempre menos 1, porque ele perdeu só um hidrogênio. Na segunda etapa, a carga do ânion é menos 2, porque ele perdeu 2 hidrogênios. E na terceira etapa, vai valer menos 3. Se esse ácido for até uma quarta etapa, essa quarta etapa vai ter carga menos 4. Como aqui eu peguei um exemplo com 3 etapas só, o máximo de etapas são 3, a menor carga que ele vai ter é 3 menos. Então vamos lá, perdeu um hidrogênio, sobrou H2PO4. Eu vou pegar isso que sobrou, vou jogar para a segunda etapa para tirar o segundo hidrogênio. Então como ele era H2, menos um H, ele virou quem? HPO4. Peguei isso que sobrou, joguei aqui para tirar o terceiro hidrogênio. Quando sai o terceiro hidrogênio, o que vai sobrar? PO4, que é agora 3 menos. Então eu tenho as 3 etapas. Então na primeira etapa sai o primeiro, a carga do ânion é menos 1. Na segunda etapa sai o segundo, a carga do ânion é menos 2. Na terceira etapa sai o terceiro, a carga do ânion é menos 3. Lembrando que o ânion da primeira, segunda etapa sempre descem para a etapa de baixo. Então, o que eu vou ter? Todo mundo concorda aqui, ó, H. Um H mais um H vai dar o quê? Ó, 3 Hs. Aí eu parti desse ácido, H3PO4. Então ele tá aqui, ó, H3PO4. E esse H2PO4 vai ser cortado com esse aqui, igual em matemática. Quando você tem x de um lado e x do outro, você não corta, porque mais x mais menos x dá zero. Aqui a gente faz a mesma coisa. Assim como esse H2PO4 aqui, ó, vai embora com esse H2PO4 aqui. Então o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar H3PO4, que tá aqui, 3H+, que está aqui, mais o PO4, 3 menos. Então, somando as 3 etapas, eu tenho uma etapa global, que é nada mais, nada menos que a ionização quando ele ocorre em uma etapa só. E é necessário saber fazer em cada etapa. Não adianta brigar, a gente tem que saber fazer. Do mesmo jeito que eu faço com geração de H+, eu posso fazer a geração do hidrônio. Lembra aqui, ó, H3PO4. Quando eu tenho 3 hidrogênios, eu preciso de 3 águas, forma 3 hidrônios ou hidroxônio e a carga do PO4 é 3 menos. É tudo associado. Então, essa etapa aqui é a etapa global. Porém, já se sabe que esse ácido não ioniza, né? Não perde todos os hidrogênios de uma vez só. Então, como é que ficaria isso etapa por etapa? Então, eu vou ter na primeira etapa, eu somo com uma água, gero um hidrônio e gero o primeiro íon, que é o mesmo íon daqui de cima, o H2PO4. O H2PO4 desce, eu pego outra água, um hidrogênio daqui sai daqui, forma o H3PO4+, e forma o HPO4 2-.
Na segunda etapa, ele desce o HPO4 2-, vem para cá, HPO4 2-, aí eu vou ter mais água, vai somar, vai virar H3O+, mais PO4 3-. Então, do mesmo jeito que eu fiz no de cima, eu posso fazer no de baixo. Ó, água, 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 3 águas. Aí eu vou ter H3PO4 aqui, H3PO4 aqui. Quem é H3O+, agora eu também tenho que somar esse, 3H3O+, 3H3O+. O que eu posso cortar? Esse H2PO4 vai embora com esse H2PO4. Esse HPO4 2-, vai embora com esse HPO4 2-, e sobra só o ânion, que é o PO4 3-. E eu tenho então a equação global, né, que tá aqui, ó. 3H3O+ aqui, PO4 3-. Observa que esse íon é igual a esse, porém aqui é com formação de hidrônio e aqui é com não formação de hidrônio. Então, vai depender do que o exercício está pedindo para você. Se é para você fazer da maneira de cima ou da maneira de baixo. Aí você decide e resolve a questão, ok? Fórmula estrutural dos ácidos. Vamos lá. A gente já viu que a gente tem os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são sem oxigênio, os oxiácidos são com oxigênio. Você vai perguntar, mas qual a importância de saber a fórmula estrutural dos ácidos? Nossa, total. Para saber ionização, né? Aí, daí, consequentemente, eu vou saber força, polaridade, geometria, enfim, uma série de coisas. Então, vamos lá. A gente vai partir do princípio que a gente já sabe ligação química, que a gente está com a tabela periódica na mão, que a gente sabe, então, quantas ligações cada um desses elementos quer fazer normalmente, e lembrando que cada um deles ainda pode expandir a camada de valência, fazendo a ligação covalente do ativo. Então, vamos pegar aqui primeiro os hidrácidos, né? Então, no caso do HCl, eu pego o elemento central e coloco sempre os hidrogênios em volta. Então, no caso do HCl, que só tem um hidrogênio, não tem o que fazer, é HCl. No caso do H2S, que tem 2 hidrogênios, é elemento central, H de um lado e H do outro. Minimamente, você coloca uma ligação. Então, ó, minimamente uma ligação. E depois, o que você vai fazer, então? Você vai analisando se estabilizou. Então, o hidrogênio só quer fazer uma ligação? Só. Então, essa fórmula está correta, porque o cloro também só quer fazer uma. O iodo só quer fazer uma ligação, o iodo só quer fazer uma, então está correto. O enxofre, ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, ele quer fazer quantas ligações? 2. Então, vai uma para um lado, uma para o outro. Estabiliza hidrogênio, hidrogênio e enxofre. Está correto. O selênio também é do grupo 16. Então, o selênio também quer fazer 2 ligações. Então, eu tenho uma para cá, uma para cá. Estabilizou, ok. Agora, dá uma olhada nesse aqui. O hidrogênio, ele se estabiliza com uma ligação. O carbono se estabiliza com 4. O nitrogênio se estabiliza com 3. Então, esse aqui não está completo ainda. Eu não vou ter só uma ligação. Eu vou ter 3 para o lado de cá e uma para o lado de lá. Vamos conferir? O hidrogênio com 1, o carbono com 4, o nitrogênio com 3. Esse ácido também está estabilizado. Então, basicamente, é assim que a gente faz, que a gente monta, né, a fórmula estrutural dos ácidos que não tem oxigênio. Agora, e dos oxigenados, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que identificar o elemento central, que no caso do H2SO3 é o carbono, no caso do HClO4 é o cloro, no caso do H2SO4 é o enxofre, e no caso do H4P2O7 é o fósforo. Esse elemento central vai para o meio, ó, carbono, cloro, enxofre. E se ele tiver 2 elementos centrais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 2 elementos centrais, né, 2 átomos do mesmo elemento, e o oxigênio fica dividido no meio. Você vai ver que isso acontece raramente. E quando isso acontece, o número de oxigênios é ímpar. Então você vai separar um oxigênio para o meio, 2 átomos do elemento central, e vem o segredo. Os oxigênios a gente coloca em volta do elemento central, sempre em volta, e nas pontas, ligado aos oxigênios, é uma regra, tá? Vem os hidrogênios. Então vamos de novo, ó. Elemento central, 3 oxigênios, liga o hidrogênio. Minimamente, eu vou fazer uma ligação com cada átomo. Minimamente. É um padrão, não adianta fazer triângulo, quadrado, retângulo. Tem que ser elemento central, oxigênios em volta e hidrogênios nas pontas, ligados ao oxigênio. Aí agora eu vou ver se está tudo estabilizado. O hidrogênio faz uma ligação, tá de boa, tá correto. O oxigênio faz 2. O carbono quer fazer 4, então falta mais uma aqui. Então aqui eu tenho uma ligação dupla e tá correta a fórmula estrutural desse ácido. Vamos ver esse aqui. Será que tem alguma coisa esquisita? Ó, o hidrogênio fez uma, liguei no O, ó, cloro no meio, oxigênios em volta, hidrogênio ligado ao oxigênio.
A qual oxigênio? A qualquer um. Você escolhe e liga o oxigênio. Então vamos lá, o cloro só pode fazer uma ligação. Quer dizer que tudo isso aqui é expansão. Para estabilizar o oxigênio, que quer fazer quantas? 2. Então lembrando que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Vamos ver se está correto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está correto, o HCl4 fica desse jeito. Olha o H2SO4. Enxofre no meio, oxigênios em volta, são 4, hidrogênio ligado nas pontas. Uma ligação está correto. O oxigênio faz 2 aqui e o enxofre também faz 2. Quer dizer que essa ligação e essa vão ser expansões, né? Então eu vou ter uma expansão aqui e uma expansão aqui, sempre estabilizando o elemento com o número de ligações que ele precisa. É a antiga dativa, né? O que eu vou ter aqui, ó? Tá bom pro hidrogênio, tá bom, tá bom, tá bom. Esse oxigênio aqui fez 2, esse fez 2, fez 2, fez 2. O fósforo quer fazer 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar pra gente a expansão com esse O e com esse O. Então, eu sempre tenho que analisar que o elemento central vai ficar no meio. Em volta do elemento central eu coloco os oxigênios e em volta dos oxigênios eu vou colocar os hidrogênios. Faço minimamente uma ligação para cada um e depois vou sempre conferir o oxigênio, porque o oxigênio precisa de 2 ligações. Então, as expansões, elas existem para isso, para que o elemento central empreste, né, faça a covalente dativa para esses oxigênios que estão em volta. Então, sempre vai dar certo, não tem problema. Se o ácido existe, vai dar para completar, ok? Porém, os químicos descobriram que existem 3 exceções, que são o H3PO2, o H3PO3 e o H4P2O5. Então, como é que funciona isso? Com a modernidade dos equipamentos, eles descobriram que dos 3 hidrogênios do H3PO2, apenas um deles está ligado ao oxigênio. Ou seja, se um deles apenas está ligado ao oxigênio, é permitido apenas que só um deles ionize. E os outros 2 que estão ligados ao fósforo, eles não vão ionizar. Eles permanecem ligados no H3PO2 durante a ionização. O fósforo ele não tem eletronegatividade suficiente para liberar esse H aqui. Logo, ele só tem um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Então, a fórmula dele fica montada desse jeito. Então, você tem que ficar ligado em quê? Toda vez que você pegar a fórmula de um ácido e for escrito para ele quantos hidrogênios ionizáveis ele tem, é porque ele é uma exceção. E só tem essas 3, porque todas as outras, o número de hidrogênio escrito é igual ao número de hidrogênios ionizáveis. O H3PO3 tem 3 hidrogênios na fórmula, mas só ioniza 1. O H3PO3 tem 3 hidrogênios na fórmula, mas só ionizam 2. E o H4P2O5 também ionizam 2. Para um aluno que vai fazer uma discursiva de medicina lá na frente, ele tem que memorizar isso. Para um aluno de ensino médio, a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Então, vai ser dito H3PO2, um hidrogênio ionizável, só um se liga ao oxigênio. H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 são ionizáveis. Ou seja, esse é ionizável e esse aqui não é. Esse aqui não sai em água. Esse não sai em água, porque ele está ligado ao fósforo. Esse também não. Esse sai e esse sai. E como é que seria o H4P2O5 com 2 hidrogênios ionizáveis? Eu vou fazer o POP, ligo 2 hidrogênios ao oxigênio, ó. 1, 2, e os outros 2 vão estar ligados a quem? A fósforo, e portanto eles não serão ionizáveis. Isso é muito importante, porque senão a gente monta a fórmula estrutural errada. Então, recapitulando, para o hidrogênio ser ionizável, ele tem que estar ligado ao oxigênio. Se ele não estiver ligado ao oxigênio, ele não é ionizável. Então, se vier na informação dizendo que aquele ácido, apesar de ter 4 hidrogênios, né? O número de hidrogênios ionizáveis é 1, só um vem ligado ao oxigênio. Se for 2, só 2 vem ligados ao oxigênio. E aqui também só 2 vem. Lembrando que só existem esses 3. Então você não precisa se preocupar, é só isso aqui que vai cair, é só isso aí que vai aparecer para você em provas que você venha fazer aí na frente, ok? Essas 3 exceções que a gente viu agora vão trazer pra gente um probleminha na hora de fazer a ionização desses ácidos. Por quê? Porque como o H3PO3 só tem um hidrogênio ionizável, isso quer dizer que a ionização dele vai ocorrer em apenas uma etapa.
Eu não posso chegar aqui e fazer 3 etapas de ionização se esse ácido tem apenas um hidrogênio ionizável. Então a etapa global dele é essa aqui, a etapa parcial dele é essa aqui e não existe outra etapa. Ou seja, dos 3 hidrogênios só um sai e eu vou ter como ânion apenas o H2PO4. Então só uma etapa, porque ele só tem um hidrogênio ionizado. Isso vai implicar também na força que a gente aprendeu a calcular lá atrás. O número de oxigênios na estrutura são 2, o número de hidrogênios ionizáveis é igual a 1, então 2 menos 1 vai dar 1. Isso quer dizer que esse ácido é um ácido moderado. Se eu fosse fazer assim grosseiramente, eu faria 2 menos 3 é igual a menos 1, e menos 1 daria um ácido o quê? Muito fraco? Não, não existe isso, né? Só tem resultado 0, 1, 2, acima de 2, 3, e então, na hora de calcular, eu tenho que fazer 2 menos o número de hidrogênios, que é 1, esse ácido é um ácido moderado. A mesma coisa vai acontecer para o H3PO3. Apesar dele ter 3 hidrogênios na fórmula, só 2 são ionizáveis. Então a ionização dele ocorre liberando apenas 2 hidrogênios. Não existe a terceira etapa. Então o hidrogênio ele fica aqui anexado ao ânion, ele não sai. A carga do ânion é 2 menos. Isso também vai implicar no cálculo da força. Se eu fizesse de uma maneira grosseira, eu iria fazer o cálculo 3 menos 3, 0, e ele seria um ácido fraco. Mas como ele tem 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, vai dar 1, e esse ácido ele é moderado. Do mesmo jeito que o H4P2A5, com 4 hidrogênios na fórmula, sendo 2 ionizáveis, ele vai ter apenas 2 etapas de ionização, não ocorrem 4, não saem 4 hidrogênios, só saem 2, ele é um ácido diprótico. Aí como é que vai ficar o cálculo da força dele? A força vai ficar 5 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, vai dar 3. 3 quer dizer que ele é um ácido, muito forte. Se eu fosse fazer grosseiramente, eu iria fazer 5 menos 4 vai dar 1, e eu calcularia ele como sendo um ácido moderado, e ele não é moderado, ele é um ácido muito forte, ok? Espero que você tenha gostado. Próxima aula a gente vai ver nomenclatura de ácidos e bases.